Não, depois. Tá gravando. Então vamos lá. Tem duas perguntas, só que elas são bem amplas. Então, cada pergunta a gente divide em duas pessoas. Uma vai falar 3 motivos e depois a outra vai falar outros 2 motivos. Vocês estão em 4. E aí depois só assistir, porque ainda não tem a apostila e a correção também das perguntas da semana passada. Deixa eu responder um, porque eu não fiz os 2. Então, Só vem aqui, ó. então tá. Primeiro, cite 5 motivos para que não haja um envolvimento emocional com o paciente. Então, Fernanda, diga 3 motivos. O envolvimento emocional pode interferir na relação profissional. O envolvimento pode levar o enfermeiro a dedicar-se de maneira diferenciada e o enfermeiro pode perder a criança. Já foi 3? Já. Então tá. Nossa, eu perdi nenhum, tô com um. Júlia. O paciente deve ser apenas paciente, não amigo. O profissional poderá entrar em estado depressivo caso não estude semana. No seu envolvimento com o paciente, o enfermeiro poderá perder a frieza necessária. Eu fiz aqui, mas eu não entendo nada. Agora tem que falar. Vai ser a pergunta 2. Cite 5 motivos para envolver-se emocionalmente com o paciente. Então, daí a Lana fala 3 e o Denis fala 2. O profissional acaba entendendo o paciente o que ele sente, porque torna o relacionamento mais estreito e favorece o tratamento. Por se colocar no lugar do paciente e imaginar a dor que está sentindo. Isso. A emoção motiva o profissional a se dedicar mais ao paciente e o paciente se sentirá melhor. É mais importante por saber que está sendo recebido com maior carinho. Isso. Então, ali das perguntas tinham várias opções. Aí vocês escolhiam qual vocês acham que gravam de forma mais fácil. Por quê? Porque as nossas provas são de 4 em 4 lições. Então, a primeira lição que a gente fez foi essa, e daí tu vai acompanhar as outras 3. Então, na hora da prova, você não vai precisar responder as perguntas da primeira parte da prova. Normalmente são... Sempre tem. Não agora, né, Lana? Não agora. Mas, futuramente. Então, vocês estão na primeira aula, primeira das 4. Então, vai ter a 9, a 10, a 11 e a 12. Agora a gente vai para a aula 10. E assim, sucessivamente até nós chegar na 12. Normalmente as provas são descritivas e também de assinalar. Tem essa mistura. As provas são do sistema, não sou eu que monto, tá? Então não se acha difícil, se acha fácil. Não sou eu que monto, tá? É só impressa e vocês respondem. As provas de vocês eu entreguei, mas eles não me devolveram, mas vocês já viram as notas de vocês. Não? Sim. Então tá. E agora a gente vai falar da enfermagem na prática. Quem pode descer lá, tirar a cópia enquanto a gente começa aqui a conversar antes de usar a apostila efetivamente? Pode ir lá. Fala que precisa da aula 10 e da 11, porque a 10 é bem curtinha. Depois eu pego na hora do intervalo e peço. Não, só pede a 10, porque até no intervalo depois eu vou lá e peço o restante. Então, quando a gente fala de enfermagem e na prática, o que vem na cabeça de vocês? Assim, quando fala assim, o profissional da enfermagem atuando. O que vem? A gente já falou de vários campos. A enfermagem atua em vários campos, mas quando vem na cabeça de vocês, a primeira coisa que vem? Curativo. Injeção, mais o quê? Tirar sangue. Né? Quando fala assim, tu vê um profissional da saúde, o que vem na tua cabeça? Eles já falaram. Eles já falaram. Fernanda, pode falar outra coisa. Tá, vamos resumir o profissional da enfermagem curativo, injeção. Atendimento às pessoas. Atendimento às pessoas. Auxílio Domiciliar. Mais o quê? Pronto, agora já tem mais. Quando fala. Além disso, vamos lá. Professora, eu não consigo pensar aqui. Não, Júlia, pense em outra coisa aí. Fernanda. A gente já viu tanta atuação do profissional da enfermagem que vocês me falaram que vocês... são as áreas que atuam? Não, quando fala assim, nessa situação, tipo, curativo, mais o quê? Vou falar, por exemplo, passagem de sonda, gente, prontuário de paciente, troca de curativo que só o enfermeiro troca. Então, assim,
Vocês citaram algumas coisas e agora a gente vai ver em específico. Em específico o quê? Protocolo. Protocolo, quando fala assim, existe um protocolo. O que é um protocolo? Geral, falando no geral. O que é um protocolo? Uma lista de coisas para seguir. Uma lista de coisas a ser seguidas. Pode ser uma lei, pode ser um decreto, pode ser alguma coisa, mas tem um caminho a ser seguido. Na enfermagem também. Qualquer coisa que a gente vá fazer com o paciente, a gente aprende o quê? Protocolos. Então, assim, desde a hora que você entra no quarto do paciente, tem um protocolo a ser seguido. O bom dia? Bom dia pode fazer parte do protocolo. Eu posso fazer um protocolo de entrada no quarto do paciente, que consiste em o quê? Eu entrar, lavar minha mão, dar bom dia para o paciente, perguntar se ele está bem, perguntar isso e aquilo. Faz parte de um protocolo. Tudo na área da saúde são protocolos. Não que vocês vão parecer uns robozinhos seguindo protocolos, não é isso? Mas assim, tem um caminho a ser seguido para dar um norte, porque é bem mais... Pode falar, Luiz. Não, seria para facilitar ou para não esquecer de fazer algo. Isso. O protocolo é para facilitar, não é para dificultar a vida do profissional. Mas acontece, por exemplo, às vezes o profissional é bem esquecido, ele é um excelente profissional, só que ele é esquecido. E acontece bastante em qualquer área, né? Então a pessoa precisa, vamos dizer, de um checklist. E a rotina também. Que é a rotina. Então ele sabe que ele vai chegar e ele vai ter que conferir, por exemplo, 5 sinais vitais do paciente. Quais são eles? Vai ver a temperatura, vai ver a saturação, vai ver a pressão. Então, assim, é uma rotina a ser seguida que facilita a vida da pessoa. Quando eu bater o olho ali na minha prancheta, eu vou saber que, eu não perguntei se a pessoa, como foi a evacuação da pessoa. Que parece o fim do mundo, mas todo mundo que já esteve hospitalizado sabe que entram. E eles perguntam bem assim: oi, bom dia, Julia, tudo bem? Comeu bem? Foi ao banheiro? Conseguiu? Fez xixi? E isso com 5 pessoas no quarto. Eles vão chegar um por um e vão, claro, né, gente, com o paciente que fala, né, gente? Mas se não, vai pedir para quem? Vai pedir para o acompanhante? Vai pedir para o acompanhante. O paciente usa fralda? Vai ter que olhar a fralda do paciente? Então, assim, tudo isso é perguntado para todos os pacientes. E é seguindo o quê? Seguindo uma rotina. A gente vai aprender alguns protocolos iniciais ali, bem básicos. Depois a gente vai partir para a parte do quê? De aprender os cuidados de higienização. Antes de aprender tudo quanto é protocolo, tem que aprender o primeiro de todos, que é o quê? Higienizar-se direito. E antes de você fazer qualquer coisa, você não pode levar nada para o teu outro paciente. Então, antes de tudo, vocês vão aprender os protocolos de higienização. Higienização do quê? Principalmente mãos. Agora tem vários EPIs que a gente utiliza e tudo mais. Mas o principal de tudo e uma das formas de maior transmissão entre pessoas é o quê? Pelas mãos, porque o profissional manuseia. O paciente tem Covid. E daí? Você encosta naquele paciente. Lembra que eu falei semana passada que tu não trata o paciente de Covid à distância? Não, a enfermagem faz o quê? Ela encosta na pessoa. Então, assim, primeiro de tudo, antes de aprender várias outras coisas, vocês têm que aprender a lavar a mão direito. Se vocês acompanham a página do Hospital de Araguá, semana retrasada, eles fizeram uma campanha de lavagem das mãos com a caixa de luz ultravioleta. Não sei se vocês observaram. Não? Depois eu mostro para vocês, que é o quê? Eu peço para o profissional, eu passo um produto na mão do profissional, eu peço para ele lavar as mãos com a técnica correta, aí o profissional vai lá na pia, lava a mão e depois eu coloco a mão dessa pessoa numa caixa com uma luz. Aí ele mostra os pontos onde ficou mal lavado, vamos assim dizer, que daí era onde teoricamente a bactéria e tudo mais ainda está instalada na tua mão, e se você não utilizar, por exemplo, o EPI de forma correta, você vai estar sim transmitindo coisas de uma pessoa para outra. Claro, gente, não é para ficar aquela pessoa louca que lava a mão de 5 em 5 segundos. A gente tem álcool, pode passar outras coisas, mas tem que existir essa parte de lavagem das mãos. Então, ali vai trazer para a gente o que são protocolos de enfermagem. Especialistas definem protocolos de enfermagem como sendo um processo que combina adequadas pessoas, tecnologias, materiais e métodos de trabalho, com o objetivo de prestar o serviço de saúde com qualidade. Todo hospital que se preze, gente, tem sim protocolos a ser seguidos. Não só hospital, qualquer instituição. Seja, por exemplo, no cartório. Fernando trabalha no cartório.
Não tem uma ordem que você tem que seguir ou você tem que conferir antes de entregar um documento para o teu cliente. Ele não tem que estar com isso e aquilo. Isso seria o quê? Um protocolo de trabalho. Qualquer local de trabalho, desde que trabalha com qualquer coisa, não tem alguns requisitos que você tem que seguir mínimos? Isso é o mínimo, isso é um protocolo. Quando, por exemplo, o aluno entra, o que eu tenho que falar para ele? Tenho que me apresentar. Faz parte de um protocolo, por exemplo, eu me apresentar, eu pedir nome, os alunos se apresentarem. Não é um protocolo da instituição, né, gente? Porque senão eu ia colocar aqui. Aí tem que dizer a cidade. Isso é uma coisa que eu vamos dizer, adapto. Mas a apresentação faz parte de um protocolo institucional, que é o quê? Todo mundo novo você tem que se apresentar. E os colegas se apresentam também. Mesma coisa quem estuda na escola, primeiro dia, todo mundo, claro, quando não é aquelas turmas que seguem o ano, todo mundo não vai lá, não se apresenta, pelo menos o seu nome, nem que seja para o professor. Às vezes não se apresentam um para o outro. Mas eu, como professora nova, vou entrar na sala e todo mundo vai ter que... Oi, meu nome é não sei o quê. Lá na turma da faculdade, o primeiro ano todo tu passa dizendo o seu nome e o porquê você escolheu a enfermagem. E aonde você pensa em atuar. Isso o primeiro ano da faculdade inteiro. Não sei se tu fez essa parte disso. Na primeira semana. Na primeira semana, né? Mas assim, depois quando troca o semestre, troca os professores, no primeiro ano eles vão lá e te perguntam por que você escolheu a enfermagem? O que você pensa em atuar? Como você vê a enfermagem? Daí quando você é o 30º lá da tua turma, né? Você não tem mais o que falar. Porque todo mundo já disse o que... Oi, Ana. Pronto. Oi. Ela disse que já vai no caminho. Tá bom. Porque todo mundo já falou assim, trocentas coisas, o que pensa. Alana, quando fala em protocolo, o que vem na sua cabeça? Protocolo. Não sei, nunca escutou falar da palavra. Sim, escutei. Só que não sei como explicar. Não sabe? Protocolo é tipo... Não sei. Ah, você tem uma leve assim, chuta o que você pensa. Ah, eu não sei. Não sabe? Não. Então, a Júlia disse. O que tu falou antes, Júlia? Disse pra ela. Uma lista de coisas, pessoal. Uma lista de coisas, é. Agora eu disse pra colega, o que vem na sua cabeça quando fala de protocolo? É criar uma lista de coisas que tu vai ter que fazer, Aham. sei lá, durante o dia. Tipo uma rotina. Sim. Eles definiam mais como uma rotina. Por exemplo, de manhã, meu protocolo quando acorda, quando a pessoa pega, vai lá, toma banho, escova os dentes, veste a roupa, né? Lógico. Veste a roupa, toma café. Isso faria parte do teu protocolo da manhã. Sim. Então a gente vai falar específico das rotinas da enfermagem nessa lição. Não de forma efetiva, porque existem várias rotinas, existem vários protocolos para tudo que é feito. Por isso que eu falei assim, antes a Júlia citou curativo. Existe uma rotina para fazer curativo. Rotina para verificar sinais vitais. Também existe. Como eu falei, tudo pode ser moldado, não é uma coisa enrijecida. Mas para você manter a qualidade da instituição, você tem que ofertar o mínimo para o seu paciente. Seria o mínimo, seguir pelo menos aquilo. Quando você faz a mais, beleza, o paciente vai ficar feliz, mas assim, o mínimo você tem que oferecer aquilo. O mínimo, por exemplo, é o técnico, o enfermeiro entrar lá no quarto e dar bom dia ou boa noite para o paciente. Acho que assim, digamos assim, é o mínimo que ele pode fazer quando ele entra. Quando ele vai tocar na pessoa, é informar o que ele está fazendo. São questões mínimas do que eu chegar lá assim, pego o braço da Ana, começa a funcionar, não falo para ela o que eu estou fazendo. Então, assim, tem que ter questões mínimas. Aí ele veio definido como serviço que presta qualidade, métodos de trabalho e tudo mais. De forma mais simples, podemos dizer que constitui passo a passo de um atendimento ao paciente, preparados pela gerência de enfermagem e seguidos pelos demais membros da equipe. Lembra quando a gente fez a parte ali de primeiros socorros, da aula, e a gente aprendeu ali a técnica de RCP? Aquilo fazia parte de um protocolo. Quem dita esse protocolo, gente? Quem vocês imaginam que ditam esses protocolos de enfermagem? Todo mundo vendo. Quem? Existe um protocolo. Teoricamente ele tem que ser seguido, mas quem vocês chutam assim que fez esse protocolo?
A gente já estudou sobre. Tô pedindo bem aleatório mesmo. Quem vocês pensam assim? Nem vem na cabeça de vocês? Chutem mesmo. Tipo, quem fez? Quem define esses protocolos que vocês vão seguir enquanto funcionários? Ministério da Saúde? Oi? Ministério da Saúde, não? Chutou muito bem. Quem mais? Eu tenho Agora já deu uma luz pra vocês, gente. Você foi longe? Aonde você estava? Júlia, aonde você imagina assim, quem além do Ministério da Saúde? Alana, vai pensando. O que você... Não é difícil. É difícil? É pra chutar, não tem resposta É certa. médico. Médico? Eu pensei em médico também. Viu? Pode chutar. Vocês pensam às vezes umas coisas e não falam. Sim, gente, pode ser um médico. Digamos assim, gente. Pode partir lá de cima. Partir lá de cima onde, professor? OMS, Organização Mundial da Saúde. Pode partir do Ministério da Saúde. Pode partir de quem? Do Estado, do Corém. Eu ia falar disso. Eu estava longe. Por isso que eu perguntei, já estudou. Ah, é que vocês estudaram, é verdade. Nesse sentido, sim. Pode vir do Corém, pode vir do COFEM. Oi? Mas muito obrigada. Vê se tá certo. Depois eu peço as outras que faltam, tá? Por isso que eu falei, essa é bem curtinha ali. Então, assim, parte desses órgãos, mas também parte do quê? Pode ser que um médico na instituição passe um protocolo e aquela instituição adapte aquele protocolo como para si. Então, sim, pode partir de um médico, sim, mas sempre seguindo lá de cima. OMS, não pode fugir de um protocolo e não pode determinar um protocolo que não é seguido pelo OMS. Da mesma forma que não pode ser seguido um protocolo naquela instituição que não seja orientado pelo Ministério da Saúde. Eles que vão definir esses protocolos. Cada instituição vai adequar o protocolo conforme for melhor para eles. Então, pode ter sim algumas adequações. Aquele protocolo ele não é enrijecido. Mas um órgão, pessoas, no caso antes vocês não falaram, mas a atuação lá da enfermagem também é na parte da pesquisa. Então, médicos, enfermeiros, biomédicos que fazem mais essa parte de estudo podem sim definir essa parte de protocolos e passar para as instituições seguirem, instituições no geral, público, particular, como é que fala aquelas que são mistas, que tem as duas coisas, agora esqueci o nome quando os dois juntos, mas todas essas instituições daquele estado, ou do Brasil, ou do mundo, tem que seguir esse protocolo conforme determina. Por isso que eu falo assim, o médico pode definir o protocolo, só que às vezes ele vai ser um protocolo mais regionalizado. Ele não vai ser um protocolo que às vezes eu consigo aplicar em Jaraguá e Curitiba, por exemplo. Como? Então, tipo, ele tem que seguir esse protocolo, ele só pode adaptar então. Ele adapta para a realidade dele. Por quê? Por exemplo, a minha realidade no hospital de Jaraguá não é a mesma realidade de alguém que mora, sei lá, qual outra cidade que tem um hospital bem diferente daqui? Corupá, por exemplo. Eu não tenho a mesma realidade de hospital de Corupá. Então, assim, tem que ser adequado. Não adianta eu pedir uma estrutura que aquele lugar não vai conseguir ofertar. Então, tem que ser sempre condizente com a tua realidade. Então, por isso que os protocolos eles são flexíveis. Cada segmento de atendimento de saúde deve elaborar seu próprio processo em vista das particularidades envolvidas em cada fase, como, por exemplo, o protocolo de enfermagem na urgência e emergência, protocolo de enfermagem para limpeza de equipamentos, protocolo de pré-operatório de cirurgia cardíacas, entre outros. Então, sempre vocês vão adaptar. Mas vai ser por conta? Vocês vão ler lá o protocolo e vão tirar da cabeça de vocês? Não. Dentro do hospital ou de qualquer instituição que vocês atuem, vocês vão sentar com outras pessoas e vai ser definido, aqui a gente vai seguir dessa forma. E daí sim, os profissionais dali vão seguir aquele protocolo. Então, vocês vão sempre receber a orientação. Imagina-se, né, que todo mundo vai receber a orientação de forma correta de como desenvolver. Eu sempre falo assim, né?
Quando você não recebe orientação, você não pode ser cobrado, né? Então, como é que eu vou cobrar um processo de enfermagem se eu não expliquei? Ah, claro, devia ter aprendido na faculdade, devia ter aprendido no técnico, deveria às vezes, gente, mas às vezes não foi ensinado. E como é que eu vou cobrar da Júlia que ela saiba fazer aquele curativo se ela nunca viu aquele curativo na vida dela? Então, assim, primeira ação é o quê? Me ensina a fazer. Depois disso, você absorve a maior parte das informações que você pode e daí em diante você vai seguir aquele protocolo. Mas é bem complicado porque às vezes o profissional é cobrado por uma coisa que ele não aprendeu. Às vezes tu passa lá 5 anos na faculdade e tu não viu aquela coisa. Aí alguém coloca na tua frente, tipo, como se fosse sua obrigação saber fazer aquele procedimento. E não é. Lê ali os protocolos para mim, essa citação. Os protocolos clínicos são de suma importância em qualquer atividade de saúde, uma vez que estes auxiliam no tratamento de doenças, na investigação e identificação dos problemas. Por meio destes protocolos, pode-se desenvolver, pesquisar e promover mudanças nas práticas de saúde, reduzindo custos e melhorando a qualidade da assistência. A importância dos protocolos de enfermagem na identificação e prevenção dos problemas de saúde são reforçados por Van Meigel. Não sei pronunciar aqui o resto não. Era um nome muito grande. Mostrando a prevenção de surtos psicóticos em pacientes com esquizofrenia e observando a redução do período de internação de pacientes portadores de trombose venosa profunda a partir de protocolos clínicos. Então, quando eu tenho um protocolo, conforme o Eric viu ali, eu consigo observar de forma mais fácil o quê? Problemas. Se eu sigo o protocolo e alguma coisa está fugindo daquela realidade, é fácil de eu observar. Então, o paciente todo dia na hora da observação do meu protocolo. Que se deu. Eles estão ali se Não, ela dava 5 pernas sem querer. Quando eu tenho um protocolo e eu sigo ele, eu consigo identificar de forma mais fácil alguma alteração e algum problema que aconteça naquele meu paciente. Isso é pior que assim, às vezes. Pior. Então, ali, a fim de facilitar a compreensão e o entendimento de como funcionam os protocolos na prática diária, destacamos a seguir 2 protocolos de 2 hospitais diferentes. Então, vocês vão ver como 2 hospitais diferentes. Por exemplo, imaginem que fosse o Jaraguá e o São José. Na nossa cidade, a gente tem, na verdade, 3 hospitais. Tem, né? O de Guaramirim. O Unimed não é Guaramirim ainda, porque é no Centenário. Então, a gente tem 3 hospitais. Cada um deles fazem coisas bem específicas. O que seriam específicas? Alguém pode dizer para mim qual é a área de atuação, por exemplo, do Hospital de Jaraguá? Oi? Não, nem me pergunte. Alguém sabe qual seria a área de atuação principal do Hospital de Jaraguá? Maternidade. Maternidade, mas o quê? Maternidade. O Jaraguá? Jaraguá. É crianças, né? O Jaraguá, a especialidade dele maior é o quê? Atendimento de gestantes, né? Então, a parte da maternidade, de crianças e de cirurgias eletivas, gente. Cirurgias eletivas, cirurgias marcadas. Depois da maternidade. Oi? Depois da maternidade. Depois da maternidade, tá, gente? Então, assim, esse seria o foco, principalmente dali. Aí atuam bastante cirurgiões, né, gente? Então, é um hospital que atuam bastante cirurgiões ortopédicos, cirurgião cardíaco também atua ali no hospital. Mas sempre, normalmente, de forma de cirurgia eletiva, que é cirurgia agendada. Eu marco lá para fazer a cirurgia no meu olho, não é assim, emergência. Hospital da Unimed, alguém sabe me dizer qual seria a maior parte da atuação deles? Pré-atendimento de emergência, gente, não é todo mundo. Plano e particular. Mas assim, eles não fazem cirurgias, eles têm campo para fazer vários exames, vocês conseguem realizar vários exames lá, mas eles não têm essa parte de cirurgias. Por exemplo, a estrutura deles
não é para operação. Tanto que eles funcionam até às 10 da noite. Eles não têm o quê? Internação de paciente. Você não fica internado no hospital da Unimed. Você vai lá, faz o exame, no máximo eles te encaminham de ambulância para um dos 2 hospitais. E o Hospital São José, gente? Qual seria a referência dele? Raio-X nos 3 faz, tá bom? Mas eu não sei. Você é daqui de Jaraguá? Não, Pelo teu sotaque, imaginei. Não, tudo certo. sou do Pará. Pará, que sotaque lindo. Eu tava chutando, querendo saber de onde que era. Do Pará. Faz quanto tempo que você mora aqui? Acho que uns 3 anos. Então, mas você conhece esses 3 hospitais que a gente está falando? Não? Você nunca foi em nenhum dos hospitais aqui? Que bom, né? Que bom, né? Mas assim, o Hospital de Jaraguá é quando falam Hospital do Morro. Daí tu vai às vezes associar, todo mundo fala Hospital de Jaraguá, mas é o Hospital do Morro. São José, vocês não citaram, mas a referência dele é trauma, gente. O forte do Hospital São José, que é esse. Calma. Próximo, eu tô me localizando. Próximo da gente é trauma, que é o quê? É emergência. O foco dele, e SUS, tá, gente? O Jaraguá tem de SUS de crianças até 12 anos e de gestantes, e o restante é atendido ali no São José. Então, até para vocês saberem, meu Deus, tem alguém passando mal na minha casa, qual hospital que eu vou levar? Não leva no Unimed, se vocês não têm Unimed, tá? Já uma dica, tá? Ou leva no Jaraguá, ou leva no São José. Mas o forte de São José é trauma. Então, assim, é cirurgia de emergência. Então, assim, esse é o maior campo de atuação deles. Tem raio-x? Tem raio-x. Todos eles têm o raio-x, tá, gente? Mas, assim, o foco deles, sem fazer isso, chutou um negócio muito aleatório. Então, assim, o foco deles é cirurgia de trauma. Aí entra tudo, tá, gente? Cirurgia ortopédica, cirurgia na cabeça, cirurgia de bacia, mas é um quesito de emergência. Diferente do Jaraguá, que eu falei que eram cirurgias o quê? Com hora marcada, cirurgias eletivas. Então, para vocês mais ou menos identificarem. Adeilson, lê os 3 primeiros tópicos ali desse protocolo pré-operatório de cirurgia cardíaca do Hospital São José do Avaí. Lê os 3 primeiros. Informar o paciente em pré-operatório sobre o procedimento que será realizado. Realizar a mensuração do peso do paciente pela manhã em jejum, entre parênteses solicitando a balança da cardiologia, e realizar a tricotomia no local prescrito pelo médico. Solidão, Então, essa é a realidade do Hospital São José do Avaí. Por exemplo, eles já deixaram essa observação entre parênteses, vocês olharem, solicitar balança da cardiologia. Isso é uma realidade deles, gente. Provavelmente eles não têm 2 balanças. Então, você tem que ir até o outro setor buscar essa balança para pesar o paciente. Por isso que eu falei, os protocolos eles vão se adaptando à realidade. Ali eles não têm, pode ser que num outro hospital tenha já as balanças, então só vai estar ali para realizar a mensuração do peso do paciente. Então, ele é bem adaptado. Pode falar, Fernanda. Achei que você tinha perguntação, você queria falar. Realizar a tricotomia. Você sabe o que é a tricotomia que está citada ali? Não, mas eu lembrei de uma coisa que eu queria falar. Em Grey's Anatomy, tem um episódio que eu não lembro quem faz, acho que é a Cristina, que ela faz um negócio, uma reanimação mais diferente, que ela pega assim, ela corta aqui do lado e ela enfia a mão lá dentro. Gente, é só no Grey's Anatomy, tá? Cara, isso eu quero saber. Eu sei, ela pega o coração na mão. Você assiste Grey's Anatomy? Meu, é o padrão, tá? Ai, eu gosto. Oi? Não sou muito fã de Grey's Anatomy. Não fala isso. Eu assisto The Good Doctor, eu acho melhor. Eu gosto, amigo, bom doutor. Então, no Grey's Anatomy tem realmente um episódio que a Cristina lá, né, ela pega, abre a lateral aqui do tórax do paciente, coloca a mão dentro, como se fosse bem fácil assim, e ela, não tem todos esses caminhos assim, e ela fica fazendo a massagem direto no coração do paciente. É bem tranquilo, né? Vocês nunca pensaram em fazer isso? Super fácil, né, gente? Não, que dá, né? Mas assim, não é a coisa mais viável a se fazer para o paciente, né? O normal seria abrir o peito dele e daí sim, daí você tem acesso ao coração dele por aqui, não por aqui.
quê, né? Mas no Grey's Anatomy a gente vê umas coisas que não dá pra usar de referência, né? Porque é muito além, a imaginação, assim, da Shonda é lá em cima, assim, né, quando fala. Mas algumas coisas a gente pode tirar de exemplo, sim. Então, ali a tricotomia que fala, gente, é cortar o pelo daquela região. Então, toda vez que um paciente vai fazer uma cirurgia, vai fazer na cabeça, tem que fazer a raspagem. Não dá para o paciente chegar no centro cirúrgico com esse cabelo ali, se ele vai operar a cabeça. Tem que fazer o quê? Essa raspagem no pré-operatório. Mesma coisa ali, vai fazer uma cirurgia no tórax, principalmente questão no tórax e no abdômen, principalmente questão de homens. Tem pelo ali. E tem que ser feita essa tricotomia antes da cirurgia, tá, gente? Porque não pode, nem aquele pelinho saindo. Mas tipo, se chega bem assim na emergência. Aí eles fazem lá na hora, tudo na corrida. Não, é feito, só que é feito na corrida, diferente de uma cirurgia marcada, que eu vou lá, depende qual é a região, eu peço para o próprio paciente fazer, tá? Então eu entrego uma gilete lá para o paciente, ele vai lá no banheiro, ele mesmo faz. Então assim, essa faz parte do pré-operatório, pode falar disso. Por que tricotomia? Tem uma depilação localizada? Porque daí depilação já não que foi mais adaptado, né? Depilação, eu falo assim, pensa só, eu falo pro paciente, pô, vai lá e se depila, meu, tem uns que vai depilar pro lado, né? Da enfermagem, vai lá e se depila. Não, vai lá e tira os pelos, já fala um negócio assim. Mas o nome no prontuário que vai estar é tricotomia. Que é a corta do. É que na verdade, assim, quando fala em depilação, tem uma coisa mais estética, né? Não fala assim depilação. E a tricotomia é a realização de cirurgia. Então, é uma coisa assim, ó, para realizar essa cirurgia, não pode ter pelo nessa região. Qualquer região que seja, gente. Vai fazer na perna, vai fazer tricotomia na perna. Vai fazer ali na virilha, vai fazer depilação. Seja homem, seja mulher, vai fazer. Criança não tem pelo, né? Mas se fosse na cabeça, por exemplo, daí vai lá e raspa aquela região. Fica um quadrado também. Quem já viu como fica um negócio assim na cabeça, que é bem quadrado, assim, tipo, bem esse neonês cortou o cabelinho hoje e tal, vai lá, faz uma tricotomia aqui na lateral, assim. Pensa em fazer uma tricotomia ali. Ia ser tenso. Pensam vocês meninos aqui, cabelo aqui assim, mais uma tricotomia. Olha, com o meu me disfarçado. Minha irmã já fez, bem aqui assim atrás, daí fica, né, um bom tempo até nascer o cabelo naquela parte. Alana, dá continuidade. Comunicar o serviço. Comunicar ao serviço de limpeza sobre a realização da higiene do leito. Acompanhar o paciente até o banheiro com luva de banho, realizar a escovação do paciente com água e sabão, enxaguar o corpo do paciente. Isso. Esse é o protocolo desse hospital, tá, gente? Não necessariamente que seja o protocolo que seja usado nos nossos hospitais, mas o deles é isso. Com luva de banho, realizar a escovação, que é o quê? Banho no leito do paciente. Por isso que eu falo assim, por exemplo, se o teu paciente, ele caminha, ele consegue, não é mais fácil eu falar, ué, vai lá no banheiro, toma um banhozinho e tal, se esfrega bem em tal região específico e depois a gente vai conferir para ver se está tudo certo e daí vai te encaminhar para a cirurgia. Normalmente é isso que acontece, tá, gente? Eu não preciso pegar tipo a Alana bem saudável e falar, vou te dar um banho. Sabe? Eu vou lá e oriento ela, que ela, por conta, daí se ela pedir, mas por quê? Porque é protocolo da instituição. Ponto. Da mesma forma que qualquer cirurgia. Vocês já fizeram alguma cirurgia na vida? Não. Não? Olha, Cirurgia. tirar o siso conta. Não. Mas assim, tô falando tipo ir lá pro centro cirúrgico, sabe? Então assim, qualquer cirurgia que vocês façam, que vocês entrem no centro cirúrgico, vocês vão sem, principalmente assim, falando homem e mulher, vai sem calcinha, sem sutiã, vai sem cueca. É padrão. Ai, mas eu vou operar. Vai sem. É padrão. Eu já fiz cirurgia e eu falei, tá, mas eu vou operar outra parte que não tem nada a ver com isso. Sem calcinha. Então, assim, faz parte do protocolo. Tanto que a primeira coisa que eu cheguei no quarto, eu fui lá e coloquei, né? Porque se tu pensa, meu Deus, eu tô sem, né? Não sei o quê. Mas é parte do quê? Do protocolo da instituição. Ah, mas por quê, professora? O que vocês acham? Porque É para ver se tem algum problema, né? Caso aconteça algum problema no meio da cirurgia. Mas o quê? Isso faz parte. Não? Caso
dê algum problema na cirurgia, digamos assim, o paciente comece a ter um sangramento, é mais fácil de eu observar se está saindo sangue por outras regiões. E 2, se eu preciso passar uma sonda no paciente, sonda de xixi, se eu preciso sondar o paciente, ele já está sem a cueca, sem a calcinha e tudo mais, do que eu vou lá e esse paciente vai de calcinha ou de cueca e eu perco a dica da roupa da pessoa e daqui a pouco dá 2 dias o paciente, mas eu quero minha cueca lá de não sei que marca que o paciente comprou, quero minha calcinha de renda lá que eu deixei. Então assim, para evitar esse tipo de situação, o paciente só vai com aquela camisolinha e só. E mais nada, Zé fininho. É isso que o paciente vai para o centro cirúrgico. Não, é sério, é assim, por quê? Para evitar de perder. E se caso precise fazer qualquer coisa no paciente, ele já está exposto ali para receber o procedimento. Ai, mas eu ainda aqui para fazer uma ultrassom. Não tem coisa nada a ver com o assunto, mas eu lembrei que eu ia compartilhar. Eu fui fazer uma ultrassom, aí tipo assim, tinha um homem e uma mulher lá dentro. Aí a mulher veio, tu vai lá no banheiro, tu coloca essa camisola aqui e tu faz xixi. Eu não consegui. Eles estavam lá esperando, tava lá 20 minutos no banheiro. Eu lá, Mas por que você não conseguiu? tava nervosa. Eu não tinha feito ultrassom, eu tava, meu Deus, eu vou morrer. Aí eu tava muito nervosa, que os 20 minutos lá fazendo xixi. Você não conseguiu fazer? Eu consegui, depois de muita luta, mas foi horrível. Quando eu fui colocar Gil, eu tinha acabado de chegar no lugar e pedi, onde é o banheiro? Eu me fechei. Deu 2 segundos, eu me apresentei lá na recepção. Daí, antes de colocar o dia, a mulher falou, você só vai lá no banheiro, faz xixi aqui nesse potinho pra gente ver se não tá grávida. Mas eu tinha acabado de fazer xixi. Eu olhei pra mulher, pode esperar um pouco? Daí eu tomei água. E esperei, porque daí só que eu não conseguia fazer, porque eu tinha acabado de fazer, né? Mas assim, às vezes você tem que ter cuidado, né? Tipo, o paciente acabou de pedir pra ir no banheiro, daí como é que você vai pedir pra ele encher um potinho lá de urina, por exemplo? É uns cuidados que tem que ter, só que claro, eu nem tinha me apresentado, né? Eu só cheguei e falei, onde eu banheiro? E fui lá. E depois eu não consegui, daí eu olhei pra mulher e falei, pode ser só um pouquinho? Daí, meu, era tipo um tanto assim, só que pra fazer teste de gravidez dava, né? Nossa. Foi lá, né? Ó, a Júlia, dá sequência ali nos últimos. Enxavar o corpo do paciente, realizar nova escovação com outra luva, utilizando clorexidine, degermente, enxavar e secar o corpo do paciente, encaminhar o paciente ao leito, orientá-lo sobre a permanência no seu leito até a cirurgia, realizar a evolução de enfermagem e checar a prescrição. Isso seria tudo um checklist que eu tinha que fazer o quê, gente? Antes da cirurgia do paciente. Então, pensa assim, né? Tem o pré, tem o período operatório e tem o pós-operatório. Isso seria o que a enfermagem tem que seguir. Mas antes, no pré-operatório, é a parte que você tem o quê? Mais interação com o paciente, onde você fala mais com ele. Então, você tem que explicar para ele como que vai funcionar. Então, você tem que falar para ele, olha, a gente vai fazer isso e aquilo. Depois você vai para o centro cirúrgico. Depois você vai para onde? Sala de recuperação, porque o paciente não acordar lá achando que está em outro mundo lá perdido. Então, assim, tem que dizer para ele os processos, porque quando a pessoa está exposta, principalmente em questão de cirurgia, ela acorda meio onde eu estou, sabe? Então, se ela já acordar numa sala diferente, ela já vai saber. Ele te fala, ó, você vai para o centro cirúrgico e depois você vem para o quarto. Daí do nada a pessoa acorda lá num lugar totalmente diferente. Então, assim, explica, ó, você vai fazer a cirurgia, depois você vai lá para a sala de recuperação, somente depois você vai voltar aqui para o quarto. E daí já fica tudo explicadinho. Para a pessoa, quando acordar, não que ela vai estar 100% consciente, né, gente? Normalmente não está assim, 100% consciente. Como qualquer pessoa que tomou ali uma anestesia, mais ou menos sabe, né? Do dente, sabe que a pessoa fica meio perdida assim no negócio. Mas, quando ela começar a voltar, ela já vai associar. Opa, é isso que está acontecendo comigo. Diferente de se você não fala nada e a pessoa acorda lá perdida no negócio, tipo, onde eu tô? Aí agora vem aqui, todo mundo tem desenhado na apostila, um protocolo de consultório de enfermagem de um outro hospital, né, da sala de cuidados do Colégio Estadual do Paraná, sobre curativos e intervenção. Então, lembra, todo mundo já fez organograma na escola? Todo mundo já fez, né, gente? O mapa mental. Que agora chamam de mapa mental, né? Pelo menos eu não sabia o que era. Mas é que é verdade, agora eu vi porque... Vixe, eu já vi fazer isso na escola, é horrível. Ai, não fala
isso. Ai, professora, mas É ficar gatilho. resumindo em tópico e fazer Vocês isso. vão fazer um. Não, Sim, mas de uma coisa totalmente não é difícil. O mês que vem. Oi? O mês que vem, né? Que mês que vem? Em Vamos fazer agosto. agora? Por que em agosto? Que é quando eu termino. Não, mas é bem isso. Então você faz fazer bastante no pessoal? E aqui não faz tanto? Aqui? É, aqui no caso, em Jaraguá. Outro faz bastante em Jaraguá. Era minha escola. É? Ainda nem Puxa, eu tô eu atrasada. Mas é isso, é uma forma de resumo e você tem que seguir uma rotina quando você faz esse mapa mental, esse cronograma, chamem como vocês quiserem. Ali vem o de curativos. Então, como que a gente faria o de curativos? Primeiro de tudo, é um meio terapêutico que consiste na limpeza e aplicação de uma cobertura estéril sobre uma ferida, quando necessário, com a finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir a contaminação ou a infecção. Primeira coisa que eles me fizeram, deram a definição. Coloca uma palavra, dou a definição. Entendeu? Bem tranquilo, né? Embaixo dessa definição, vem escrito o quê? Os tipos de curativo. Oclusivo são fechados com gás e compressa com a intenção de proteger a ferida. Compressivos, depois de feitos os cuidados no leito da lesão, é mantida a compressão através de bandagem ou cintas elásticas sobre a ferida. Outro curativo aberto, são os que se mantêm a ferida aberta. Além disso, tem todos esses tipos de curativo, vem os cuidados. Cuidados, lavar a mão, escolher o curativo mais adequado, utilizar os principais para realização, os princípios para a realização de curativos, avaliar a ferida, separar o material. Isso foi um mapa mental de curativos. Vocês conseguiram o quê? Entender a definição, aprender os tipos de curativos e os cuidados que vocês têm que ter para realizar um curativo. Fácil, né? Foi difícil, né? Você falou que era difícil, daí te assustou ele. Não, porque aí depende de mapa para mapa. Ah, de marca para marca? Esse daqui era bem tranquilo. E daí ali vem um resumo, gente. Tipo de limpeza mais material. Cortantes. Quando você tem um ferimento, isso serve até para casa de vocês, gente. Por exemplo, se cortou, o que tem que fazer? Lavar e depois irrigar. Irrigar é o quê? Se você não consegue lavar lá de forma abundante, você vai irrigar. Irrigar por quê? Um soro. Pega um copo, coloca água. Um álcool é certo, professora? Oi? Álcool. Não. Não pode usar. Não é a forma mais correta de fazer. De uma Porque o ferida, paciente assim, vai daí querer vai te dar tacar álcool um... ali, o paciente quer te dar um soco se tu tocar em cima de um álcool assim na ferida Ah, se eu me dele. corto, eu ponho álcool em cima. Coragem. Não arde, não? É. Ah, Então, por isso que eu falei, pensa no paciente, meu, o paciente vai querer dar um soco se tu colocar álcool. Não, ou é soro, ou é água. É isso. Aí, ali vem, tá até escrito, ó, água e sabão, mas pode ser só água. Soro normal, tá? Materiais alternativos, daí provavelmente vocês não vão ter, tá, gente? PVPI, degermante, própolis e arnica. Ah, você tem do teu curso? É que passaram, acho que foi ontem. Óbvio. Da faculdade? Nossa. Esse é o teu? Foi? Esse é o teu ou do curso? Não, é que apresentaram, daí alguns fez slides e outros fez vídeos. Eu acho legal, eu acho uma forma, só que isso vai de cada pessoa aprende de uma forma diferente. Eu acho uma forma visual do que eu ficar lendo tudo, eu acho mais fácil ficar com uma folha que resume todo o assunto, mas é de pessoa para pessoa. Aí ali, ó, atrito, gente. O que seria o atrito? Aqueles raspados, né, quando tem. Qual seria o tipo de limpeza? Irrigação forte. Você precisa passar um soro ou você precisa limpar de forma mais forte, porque no atrito, quando eu raspo, eu sujo e aquela sujeira está ali dentro da pele. Então eu preciso fazer uma limpeza mais efetiva. Também, mesmo sendo um curativo assim, vou usar o quê? Soro fisiológico, água ou sabão. Caso água só. Mesmo sendo esse tipo de ferimento. Perfurante, gente. Perfurante é o quê? Quando fala assim, uma pessoa teve um ferimento perfurante. Fura, né? Fura com qualquer coisa, gente. Às vezes, mas tem duas situações.
o ferimento pode ter furado e ter tirado, ou o objeto pode ainda estar ali naquele ferimento. Então, vocês têm dois tipos de curativos diferentes. Com o corpo estranho, remoção com leve ficção. Isso falando no ambiente hospitalar, tá, gente? Se vocês forem atender, lembra que a gente já falou de ferimento? Se vocês estiverem na rua e alguém tá lá com um negócio enfiado aqui no abdômen, vocês não vão tirar, tá? Lá no hospital vai ser tirado, que daí tem toda a estrutura para receber aquele paciente. Sem o corpo estranho, irrigação. Você vai irrigar e limpar. Quer falar alguma coisa? Não? Queimaduras. Todo mundo já se queimou, né? Irrigação suave, gente. Não passa álcool, não passa pasta de dente, não passa borra de café, não passa... Quem falou? Toma. O que vocês tinham dito nos negócios bem aleatórios na vida que passavam nas queimaduras? Acho que era na outra turma. Detergente, mas uma menina falou, acho que era molho de tomate, cara, deixa eu fim. Não passa, não passa molho de tomate, tá? Não passa nada na queimadura. Vocês vão fazer o quê? Soro fisiológico e depois vão passar uma pomada para queimadura. Ou água corrente. Ou isso, ou água corrente. A água ali, coloca a mãozinha, ou coloca a pessoa com a mão, com qual parte seja, com pressa. Tem que ter cuidado, porque às vezes tem bolhas, se vocês ficarem comprimindo ali, mesmo bem molhado, pode ser que vocês façam aquela pele soltar no paninho. Então, queimadura não utiliza gás e nada, só realmente água corrente. E depois da aloe vera. Depois a aloe vera, que é o quê? Babosa. Babosa, né? Taca a babosa ali na queimadura. Aloe vera. Aí, esse é o nome chique que deram para babosa. Se você falar assim, eu vou te passar um shampoo de babosa. Aí a menina não vai comprar, né? De aloe vera. Passa. É mais ou menos isso, sabe? Então,